Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Cara, deixa eu te contar o que eu acho disso. Eu queria entrar nessa treta. Na verdade, eu vim aqui no podcast só pra entrar na tua treta. Boa. O que eu acho louco de toda a história, tá? Minha opinião. Os jornalistas que noticiaram sabem que tu não é nazista. Sim, sim. Os teus sócios, funcionários, ou o que for, sabem que tu não é nazista. As pessoas que foram gravar contigo lá, seja as que deixaram o episódio, ou seja as que mandaram tirar o episódio, sabem que tu não é nazista. E eu arrisco dizer que os espectadores, dos que lincharam aos que defenderam, também sabem. É difícil, eu tenho uma construção de história na internet, né? Cara, então o que mais me impressionou? Eu acompanhei de perto esse caso porque ele me chamou a atenção. O linchamento foi quase total. Foi quase total. Só que todo mundo que estava linchando sabia que tu não era nazista. E aí o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que ter se expressado mal, porque realmente eu acho que a forma que tu te expressou, blá, 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 todo mundo conhece aqui, até né? eu concordo com isso. O jeito Chaves, etc e tal, de falar, né? Sim. Mas ter se expressado mal valeu mais do que as pessoas realmente sabem. E na minha opinião, cara, isso é um tipo... A gente fez um documentário que conclui isso, Pátria Educadora lá, tem toda uma tese complexa, mas isso é um tipo de diagnóstico muito grave de analfabetismo funcional da sociedade. Porque é como se todo mundo numa sociedade de espetáculo estivesse esperando tu tropeçar nas palavras para te condenar por aquilo, indiferente do referente daquelas palavras, diferente da verdade daquilo ali. Sim, sim. Tipo, não interessa se tu é ou não é. Agora que tu falou alguma coisa dúbia... Te peguei! Eu posso te guilhotinar, entendeu? Sim, sim. E eu achei isso o mais caótico de tudo. Porque eu penso, o que eu esperaria? Eu esperaria que tu tivesse feito aquilo, as pessoas tivessem te cobrado, as marcas tivessem parado de patrocinar. Isso eu espero pela dinâmica da coisa, tá? Eu esperaria tranquilamente que as marcas parassem de patrocinar. Eu esperaria que tu tomasse um vomitaço, no sentido de fludar em tuas páginas, etc e tal. Esperaria que tu fosse pedir desculpa e que ficasse uma galera meio desconfiada de ti, meio, sei lá, qual é que é desse cara... Será mesmo que ele pediu desculpa porque foi pressionado, ou o que aconteceu, etc e tal, e passasse. Sim, sim. Mas empurraram a situação até um ponto de tentar afirmar que tu tinha uma posição nazista. Sim. E esse ponto, na minha opinião, é a maldade humana se manifestando através de um analfabetismo social. Sim. E também tem a questão ideológica da esquerda e do cancelamento, né? Que é uma parada de, tipo, eu já era alvo. Eu já era alguém que incomodava. E aí, eles não é que eles são analfabetos funcionais socialmente, ou analfabetos sociais, eles só querem me fuder mesmo e foda-se. Tipo, É a oportunidade. Oportunidade. Eu não sei. Porque as primeiras partes de tudo que você falou aconteceu. Tipo, as marcas saíram e tal. É foda, né? Até o Jornal Nacional tentou falar que eu era nazista, né? Cara, foda. mas é que eu acho que esse foi o ponto. Marca sair, conheço marca, velho. Tem um monte de cara lá. Elas são peidonas de tudo. Cara, né? tem uma bazuca na bunda do cara e tudo que ele não quer é ir responder pro board porque que ele tá patrocinando Sim. um nazista. Sim. Então, a marca sair por precaução, até a situação se esclarecer, etc e tal. Eu conheço a dinâmica, entendo o porquê. Também entendo a galera que vai lá e te cobra e te xinga. Isso eu também entendo. Uhum. Tu discorde ou não, eu entendo o fenômeno, tá? O que eu não entendo é tentar empurrar a narrativa 2, 3 pontos acima do que ela é, entendeu? Mas você entende, pô. Cara, entendo, mas é que eu não acho que foi um movimento de esquerda, não, pra ser sincero. Não? Cara, eu não vi com esses olhos, não, tá? Porque eu acho que majoritariamente a esquerda tenta, sim, fazer esse tipo de policiamento e cancelamento, etc e tal, mas eu não identifiquei 100% como a esquerda está fazendo isso. Eu identifiquei como um histrionismo de que agora pega... Qual o problema? Tu te colocou numa situação que o xadrez social fica difícil, porque ao te defender,
parece que eu tô passando pano. Sim. E nessa situação, o que todo mundo faz? Fica quieto. Fica quieto, ou quando o cara é muito teu amigo, ou colocado na parede, etc e tal, tem princípios, ele fala assim, o monarca não devia ficar bêbado, maconhado, não sei o quê, falar errado, etc e tal, se passou, é um ignorante, é um estúpido. Aí o cara começa a listar, né? Devia ser preso, pensando bem, até guilhotinado, fuzilado, Caralho, né? esse é muito, esses que são amigos. Ponto. Tudo isso, eu acho que ele nem é nazista, sabe? Porque senão, qual é o risco? O risco é ser transferido para a pessoa que está te defendendo aquele cancelamento, aquela percepção que estão tendo de ti. Sim. E ninguém quer isso. Claro. Sabe? Só que, porra, todo mundo sabia que tu não era nazista, cara. Eu nem te acompanho direito, entendeu? E eu olhava e falava assim, esse moleque não é nazista, tá maluco? Sim, sim. E o ponto que eu tava defendendo defendi de um jeito merda, concordo com você. Mas é um ponto legítimo, tá ligado? Mas eu acho que tu defendeu, eu fiquei com um pouco de pena, cara, porque eu acho que tu defendeu de um jeito merda, porque vocês não tiveram a dimensão, eu acho ainda que vocês não tiveram a dimensão do tamanho do espaço comunicacional que vocês estavam ocupando. E vocês continuavam com uma postura, que tudo bem, é de vocês, eu não tô aqui para criticar ela, mas continuavam com uma postura de tipo, você underground, você jovem e você tranquilão para sempre e nada vai acontecer comigo. Sim, mas eu acho que essa postura, ela era meio que, era proposital, entendeu? Porque a gente não concorda com essa sniper mirada na cabeça de todos os influenciadores de serem perfeitos e de se comportarem como... Tipo, você tem um público, agora você não pode ser mais você. Uhum. Você tem que ser desse jeito, porque senão a gente destrói você. Eu não concordo com isso. Uhum. Eu acho que exatamente a forma com que a gente combate isso é sendo jovem do jeito que a gente tá ligado? Sendo humano, tá ligado? A partir do momento que você cede essa pressão externa pra tentar se adequar e não ser snipado, você já deu forças a um mecanismo social que é altamente prejudicial e que torna a sociedade hipócrita e bem chata. E torna os influenciadores todos reféns. Porque agora você ficou famoso por algum motivo, você não é mais humano. Uhum. Você não tem mais direito de ter uma opinião que as pessoas não concordam. Você não tem direito mais de errar, de falar uma merda. Eu não acho certo esse tipo de vida, de realidade. Eu acho que é uma realidade que tem que ser mudada. E a gente não muda cedendo a ela, na minha opinião. Sim. Não, eu acho que eu concordo, em princípio, com tudo que tu tá falando, e até a pauta que te fez tu ficar não muito amigo da esquerda é a da liberdade de expressão, principalmente. Sim, sim. Porque em outras tu é até mais left-lib, digamos assim, sabe? Sim, eu tenho muitas pautas que... Fica... liberar de droga... liberação de drogas e tal. Tu te afasta do conservadorismo em geral, assim, na posição política. Mas eu acho que a liberdade de expressão, ainda mais hoje, ela é uma pauta muito associada a uma direita conservadora, né? O que é um absurdo, porque tinha que ser associado a um cidadão que pensa. É um princípio civilizacional, né? Mas, enfim, é um princípio civilizacional que a esquerda cagou. A cada 9, 10 avos da civilização não existiu, então tudo bem, faz parte. Mas aí tu entrou na mira por causa disso. Tu tem que saber te defender, entendeu? Eu acho que a questão ali é a forma que foi colocado. E eu ainda digo que eu sou mais provocativo. Eu vi esse vídeo algumas vezes para tentar entender esse fenômeno, porque eu sei que é difícil isso aí, para nós é matéria de estudo, né? Sim. Eu acho que onde tu te embanana ali, na forma como colocado, foi no verbo a favor. Que o... A favor, eu falei... Eu não vou repetir a frase, porque eu não sou trouxa. Não quer ser cancelado. No corte. Não, brincadeira à parte, assim, ó. Quando você fala, eu sou a favor da criação... Eu acho que o a favor é o verbo onde a coisa cria uma lógica dúbia. É verdade. Para quem conhece, aí vem a responsabilidade linguística. Talvez se tu não tivesse bêbado pra caralho, loucaço, que aí tudo bem, aí tu também... Dei brecha ao tipo, sistema. Eu não posso ser assim? Claro que pode, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso puxar um revólver agora aqui e matar todo mundo que tá nessa sala, mas vai ser polêmico. Daqui... Fala isso pra ele. Vai ligar 5 estrelas no GTA, entendeu? Sim. Ao vivo aqui eu puxo o revólver, pá, não sei o quê, manda uma mensagem, tipo Coringa, sabe? Manda uma mensagem pra câmera. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas a verdade é que vai haver retaliação, seja ela jurídica ou seja ela social. E as duas são ruins. Eu acho que quando é a jurídica é gravíssimo. Sim. Então, na verdade, a social, cara, assim,
fico condolecido porque eu sei que tu não é nazista, assim, espero eu, mas eu acho que todo mundo sabia que tu não era nazista, houve uma má-fé ali. Não, o que eu tava defendendo era a primeira emenda dos Estados Unidos. Cara, mas exatamente, só que aí ninguém... E tipo, antes... Thomas Jefferson não levantaria e diria que é a favor da criação de um partido nazista, Mas entendeu? eu não sei se eu falei exatamente isso. Eu falei que era a favor dos caras ter o partido deles, igual nos Estados Unidos. Porque eu prefiro ver o cara na luz... E poder excluir ele socialmente? Exato, do que deixar ele nas margens e ele crescer sem ninguém ver. Mas então, essa é uma polêmica que ela é muito forte no surgimento do nazismo e do fascismo, né? E existem duas vertentes de autores, eu não vou saber te dizer qual que está correto. Eu aposto mais numa. Mas tem gente que atribui a criação do partido, a ascensão, aliás, do partido nazista e do partido fascista na Europa, século XX, aquela coisa toda, pela liberdade de expressão desses grupos. Mas tá? isso é uma burrice do cacete. Só que aí eu te provoco a seguinte questão. Primeiro, eles nunca obtiveram maioria. Essa história de que a Alemanha nazista subiu com maioria, ela não é verdade. Eles nunca obtiveram maioria. Eles conseguiram uma parcela significativa da sociedade e foi através de alguns golpes jurídicos que os caras foram pegando o poder. Nunca foi maioria, nunca foi democrático. Sim. Esse é um primeiro ponto. Tá? O nazismo não é um bom exemplo de descrença da democracia. Teriam outros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho... aí é uma opinião pessoal, eu não tenho qualidade historiográfica para dar uma opinião séria sobre isso, tá? Mas eu discordo, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que é porque pouca gente via bem algumas ideias que elas circularam em círculos íntimos até ficarem fortes o suficiente para aparecerem na sociedade bem embaladas. Faz sentido. Porque, por exemplo, só nós 4 pensamos um negócio aqui, tá? E aí a gente começa a conversar disso, mas ninguém pode saber o que a gente pensa. E a gente conversa durante anos sobre isso. A gente vai embalando cada vez melhor esse raciocínio. E quando a gente leva ele para a sociedade, ele não passou por um processo mais orgânico de diálogo, de, como os gregos falariam, de ágora, né? De, cara, se eu falar aqui, Coca-Cola faz bem. Pô, daqui a pouco um levanta a mão e fala assim, não faz bem, é só olhar para ti que tu vai ver que não faz bem, etc. Tal. Tipo, e aí começa um debate que complexifica a coisa. Uhum. Agora... Se a gente fica aqui durante anos criando a tese que a Coca-Cola faz bem, talvez eu consiga levar isso para a sociedade de um jeito mais eficiente. Eu sou adepto dessa ideia, de que as coisas devem ser dialogadas desde o princípio. E até porque tu não vai conseguir frear isso e é melhor que tu saiba, como tu falou, quem está nas sombras, né? Sim, sim. Então... Eu acho difícil atribuir a liberdade das pessoas se expressarem à ascensão do nazismo, porque a ascensão do nazismo é bem mais complexa do que as pessoas falaram coisas, entendeu? Tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto social, tem toda uma... Foi durante anos que foi preparado para o nazismo ascender, né? Não foi porque as pessoas falaram, foram porque as pessoas fizeram coisas. E um red pill muito importante aqui, que... Bom, vocês entrevistaram o Reni, né? Chegaram a entrevistar o Reni Oz e Cuquier. Foi lá no Flow, mas eu não tava. Tá. Ele é judeu, sabe dessa história, etc e tal. Tem lugar de fala, como diriam, né? Mas brincadeira à parte, ele é um excelente profissional. Mas o ponto é, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário. Eu só estou falando o que é a história. Infelizmente, o antissemitismo, o ódio aos judeus, não era uma novidade nazista. Não era uma tecnologia nazista. Não era um discurso novo. Ele percorreu, cara, a história da humanidade, entendeu? Ele volta para a diáspora, ele volta para Moisés, entende? Uhum. Essa história é muito longa. Sim. E muitos dos países que saíram vitoriosos nessa guerra não tinham como conflito o problema. Os países aliados que combateram Hitler não tinham como principal problema o antissemitismo do Hitler. Tanto que enquanto foi antissemita dentro da Alemanha, ninguém fez nada. Uhum. Enquanto foi antissemita do lado, ninguém fez nada. Foi um problema territorial e depois que a gente ganha, a gente fala, né? A gente muda um pouco o diálogo, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é que, embora os nazistas tenham levado o genocídio a talvez aí os terceiros maiores genocidas do século XX, o que também é bom falar, tem 2 que superam. O comunismo? Stalin e Mao Tse Tung que superam, né? Mas assim, embora o nazismo tenha sido o evento que mais chamou a atenção no sentido de crueldade do século XX, acho que essa coisa da segmentação das etnias, etc., realmente chama atenção. E da industrialização da morte, né? Chama atenção de um jeito bem... A escala da psicopatia chama muita atenção, né? Sim. Então, isso chamou atenção e todo mundo pulou fora desse barco depois do julgamento de Nuremberg lá.
Mas, cara, antissemitismo corria solto na rua da Alemanha. Hitler e seus comparsas vocalizaram um preconceito que já estava na rua, que não era novidade deles, entendeu? Então também não tem essa história de, tipo, uma ideia negra surge numa sala e de repente ganha o mundo, sabe? Porque tem liberdade de expressão. Sim, sim. Porque é uma civilização milenar, um preconceito milenar, entendeu? Sim, e não é acabando com a liberdade de expressão que você vai acabar com esse tipo de pensamento de bosta. É. E o negócio de você acabar com a liberdade de expressão é o seguinte, tá bom, não existe então liberdade de expressão, de verdade. Então significa que tem que haver uma censura do que as pessoas podem ou não expressar. Se tem que haver uma censura, tem que ter um órgão que censura, alguém que faz o policiamento das opiniões de todo mundo. Esse poder, na mão de qualquer pessoa, de qualquer burocrata, vai ser utilizado de maneira dúbia. Então você cria ferramentas para que o Estado, ou para quem estiver no poder, consiga perseguir os seus inimigos políticos não por algo que eles fizeram, e sim por pensamentos que eles tenham. E outra, você pode interpretar falas de milhares de formas diferentes. Então, para quem tem o controle da liberdade de expressão, ele pode simplesmente pegar uma fala totalmente inofensiva e totalmente ok e categorizar como se ela fosse discriminatória de alguma forma. Fazendo isso, ele ganha o poder sobre essa pessoa. E é esse tipo de mecanismo que eu acho que é muito nocivo, e é por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão, assim como a primeira emenda dos Estados Unidos, porque ela impede que pessoas no poder tenham o controle do que você pode ou não pensar ou dizer, entendeu? Eu sou tão radical nesse tipo de liberdade que eu acho que, assim como acontece nos Estados Unidos, até mesmo os idiotas como esses que a gente estava falando, teriam a liberdade de se expressar, desde que eles não chamem a ameaça, tipo, eles não ameacem iminentemente ninguém, entendeu? Se ele quiser falar que ele não gosta de tal raça, tal cor, ele é um merda, com certeza. Mas eu acho que ele deveria ter esse direito, entendeu? Só isso.